Ontem mesmo eu estava assistindo alguns vídeos, eu rolei um comentário e a pessoa estava lá. Eu tenho orado para Deus tirar do meu coração os meus sonhos, porque eu não aguento mais. Os meus sonhos não se realizam, nada do que eu tenho acontece, então eu tenho orado. Eu já desisti, já perdi a esperança e tenho orado para que Deus tire do meu coração os meus sonhos. E quando eu olhei aquele comentário ali, o Senhor falou comigo, né? Eu quero que você fala sobre 3 fases da vida de um escolhido, da vida daqueles que eu implanto dentro deles os sonhos. Se você é escolhido, tem um chamado, ouça o que Deus quer te dizer através dessa palavra. Você é escolhido, Deus te fez uma promessa, Deus te chamou. Então esse vídeo é para você. Agora, se você não é escolhido, se você não ama Deus, se você não ama o Espírito Santo, se Deus não te chamou para uma grande obra, se você não quer nada com as coisas de Deus, pode pular esse vídeo, que esse vídeo não é para você. Agora, se você é escolhido, se você sente no seu coração que tem uma chamada, que ela arde aí dentro do seu peito, muitas vezes você acha que Deus esqueceu, porque você está passando por muita dificuldade, você está num deserto, você olha a circunstância e fala, não tem jeito mais para mim, eu vou desistir. Ontem mesmo eu estava assistindo alguns vídeos, eu rolei um comentário e a pessoa estava lá, eu tenho orado para Deus tirar do meu coração os meus sonhos, porque eu não aguento mais. Os meus sonhos não se realizam, nada do que eu tenho acontece, então eu tenho orado. Eu já desisti, já perdi a esperança e tenho orado para que Deus tire do meu coração os meus sonhos. E quando eu olhei aquele comentário ali, o Senhor falou comigo, né? Eu quero que você fala sobre 3 fases da vida de um escolhido, da vida daqueles que eu implanto dentro deles os sonhos. Quantos de vocês já passaram por uma situação igual essa ou estão passando uma situação igual essa? Declara no comentário aí, eu estou passando. Quantos estão passando por uma situação igual essa? Que parece que tudo está dando errado, parece que tudo que faz não vai para frente. Deus te deu um sonho e você expressou esse sonho com alguém, você comentou com alguém e a partir daquele dia parece que quiseram te vender, quiseram te matar, quiseram te entregar, né, como um escravo. Assim como a vida de José, eu quero usar a história de José como base. Olha o que vai dizer aqui em Gênesis 37. Já salva esse conteúdo, que esse conteúdo vai ser importante, essa mensagem vai ser importante, já salva ela. No momento que você sentir de novo que você está abandonada, que nada está acontecendo na sua vida, que você está paralisado, você vai voltar nesse vídeo aqui, Deus vai te lembrar tudo aquilo que Ele vai falar com você hoje. Então já salva esse conteúdo que é muito importante, essa mensagem. Ó, Gênesis 37, versículo 8, vai começar a dizer assim, ó. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Percebe? Deus dá um sonho para José. Então aqui, essa é a primeira fase na vida de um escolhido. É uma fase quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus coloca um projeto no seu coração. Deus te dá algo, Deus coloca algo. E você começa a sonhar com aquilo. Só que muitas vezes a alegria do sonho é tão grande que Deus falou com você, que Deus te deu algo, que Deus vai te dar algo, é tão grande que você não consegue segurar só para você. Você começa a expressar para muitas pessoas. E é normal, a primeira fase, você expressar ali para aqueles que são seus irmãos, para aqueles que é seu pai, sua mãe, aqueles que são próximos, pessoas que você confia e fala assim, essas pessoas me amam, essas pessoas estão comigo, essas pessoas vão me apoiar no meu projeto. E aí a gente vai naquela inocência e conta, eu sonhei esse sonho, ou então eu tenho esse desejo, Deus colocou esse projeto no meu coração, eu vou fazer isso, eu vou realizar isso. Só que percebe, quando José, ele conta esse sonho, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, por causa desse sonho, começaram a perseguir ele, começaram a invejá-lo, perseguiram, e até o seu pai e sua mãe não entendeu. Você está querendo dizer que você vai dominar sobre nós? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Aqui veio até um estalo na minha mente, que muitas vezes a gente fala assim, né? Quando você tem algum sonho, quando você quer fazer alguma coisa, não conte para ninguém não, guarda com você que quando você começa a contar, dá tudo errado.
E às vezes a gente acha assim, né, dá tudo errado, mas eu entendo na passagem de José, porque percebe, quando José ele conta esse sonho, quando José ele declara esse sonho, então assim, a gente acha que no primeiro momento deu tudo errado, porque quantos irmãos querem agora matar ele, quer vender como escravo e acaba, né, tentando primeiro matar, joga numa masmorra, depois vende ele como escravo. E no primeiro momento a gente acha assim, foi a pior coisa. Mas percebe que quando os irmãos dele acharam que estava vendendo ele, estava jogando ele para longe do sonho, o que eles pensavam? José vai dominar sobre a gente. Ele disse que ele sonhou que vai dominar sobre a gente. Então, se a gente jogar ele para bem longe dessa terra aqui, não vai ter como esse sonho realizar. Porque como que ele vai governar sobre nós? Como que ele vai dominar sobre nós se a gente jogar ele para bem longe daqui? Então, eles achavam que estava jogando José para longe dos sonhos. Só que não sabia eles que eles estavam jogando José para mais perto dos sonhos. Então, por isso que eu estou falando. Às vezes a gente fala assim, não vou comentar com ninguém não. E às vezes você comenta com alguém, alguém vai querer te matar, alguém vai querer te perseguir. Só que essa morte, essa perseguição, muitas vezes eles vão te tirar daquele lugar que você está e vai jogar você para um lugar mais próximo dos seus sonhos. Então guarda, essa é a primeira fase. Primeira fase normal na vida de um escolhido. Deus vai te dar um sonho e por causa desse sonho vão te perseguir, vão te invejar, vão querer te parar. Porque muitas vezes você não entende a chamada que Deus tem na sua vida. Às vezes você sabe daquela chamada, mas você mesmo às vezes não vê o potencial que você tem, aquilo que você carrega. Pode ver que José, os irmãos dele já invejavam ele, porque José já era diferenciado. A Bíblia vai dizer que Jacó gostava mais de José. José ele era bom em negócios, José tinha várias habilidades e por causa dessas habilidades, os irmãos de José já o odiavam. Até porque tem uma parte que a Bíblia conta também, né? Que José, ele trazia para o seu pai a má fama dos seus irmãos. Então, se José, o comportamento dele, as habilidades que ele tinha, aquilo que ele carregava, já causava inveja nos seus irmãos. E assim vai ser muitas vezes na sua vida e na minha vida. As pessoas entendem aquilo que a gente carrega, a unção, a graça de Deus, os sonhos, a diferenciação naquilo que nós carregamos. E muitos vão olhar e através daquilo ali, vão nos invejar e vão nos perseguir. Então a primeira fase é o momento que você declara os sonhos e eles invejam e quer te perseguir, quer te matar. Se você está vivendo isso, já curte esse conteúdo agora e já declara nos comentários, Leandro, eu passei por isso, eu tenho um sonho, isso aconteceu comigo. E eu quero já abrir um parênteses aqui para te fazer um pedido. Percebi que muitas pessoas estão assistindo o conteúdo, estão vendo os vídeos do canal, estão sendo abençoados, mas não estão se inscrevendo, não estão comentando. Então se inscreva, pessoal, ajuda eu a levar essa missão. Eu tenho essa missão de levar a palavra de Deus. E você pode ser um missionário juntamente comigo, levando a palavra de Deus. Você só precisa curtir, você só precisa comentar, nem que seja amém aí, que quando você comenta, o algoritmo entende que é um conteúdo que todo mundo está gostando, é uma mensagem que está sendo passada de forma legal, de forma que está sendo tocada nos corações e ele vai levar para mais gente. E quando ele leva para mais gente, mais pessoas vai ser alcançado. O nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser um missionário junto. Então ajuda a gente aí, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sino de notificação, salva esse conteúdo, que você vai ajudar cada vez mais a mensagem do Senhor sendo propagada e o reino avançando. Então a segunda fase é aquela fase que você foi vendido, você foi esquecido, você foi abandonado, talvez pela sua família, e você está naquela fase que parece que é só vida de escravidão, é só vida de limite. Percebe? A primeira fase, José vai ser escravo. E o escravo, uma das características do escravo, ele não tem desejo próprio. Ele vive para o seu senhor. Ele vive ali para cumprir a vontade do seu senhor. E o escravo, ele vai ter uma vida de limite. Ele vai receber aquela porção, talvez, de alimentação já definida ali no dia, né? Ele vai ter, alguns às vezes vai ter um local legal para dormir, outros não. Talvez é um canto qualquer. Mas percebe, vai viver uma vida de limite. Então muitas vezes você está vivendo essa vida de limite, né? Onde as coisas parecem que tudo dá errado, todo projeto que você faz não vai para frente. Embora José tinha uma diferença muito grande, né? Que a Bíblia vai dizer que onde José ele era colocado, ele prosperava. E por que José prosperava? Porque José tinha uma habilidade. José colocou no coração dele que ele ia fazer o melhor
independente das circunstâncias que ele tivesse. Então percebe que quando José ele entra na casa de Potifar, José ele vai fazer o melhor. Para o seu pai, ele fazia o melhor. Pode ver que ele era um negociador, ele negociava, ele ali já trazia lucro para o pai dele nos negócios. Pequeno, 17 anos. Percebe que isso começa a acontecer com José quando ele tinha 17 anos. José passou pelos 13 anos, foram 13 anos, não foram 13 dias. A Bíblia vai dizer que 17 anos, o período ali quando ele é vendido, e 30 anos, o período quando ele assume o governo. Então, praticamente são 13 anos de provação que José passou. E aí, prisão, escravidão, vida de limite, vida de controle. Mas em todas essas fases, José prosperava. Por quê? Porque José colocou no seu coração: eu vou fazer o meu melhor. Não importa se eu sou escravo, não importa se eu estou numa prisão, não importa a situação. Eu vou fazer o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para o meu Deus. E nisso José prosperou em cada fase. Então, você está vivendo essa fase, que é uma fase de limite. Parece que o que você ganha, como a palavra de Deus fala, é como se recebesse no sactel furado. Nada prospera, nada vai para frente. É uma vida de limite. O que você tem é aquilo que você alimenta no dia. Tudo dá errado na sua vida, na sua história. Tudo dá errado. Percebe que José está fazendo o melhor ali no palácio de Potifar, ele está fazendo o melhor. Só que aí o Satanás levanta alguém para poder agora perseguir ele. A mulher de Potifar, ela investe contra a vida dele. Mas José permanece fiel ao seu Deus, fiel a Potifar, fiel aos valores e princípios que ele carregava. Só que mesmo ele sendo fiel, ele fazendo tudo certo, a mulher, não contentando com aquele não que ela recebe, ela vai inventar, ela vai caluniar. Ela vai dizer, gritar, esse menino aqui me violentou. Ele abusou de mim. E quando isso acontece, José é mandado para a prisão. Então, quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós fizemos o certo, nós fizemos o correto e a gente achou assim, não, eu vou ser abençoado por esse correto. Agora o Senhor me abençoa, porque agora eu mostrei para ele que eu sou fiel. E quando você mostrou que você é fiel, parece que as coisas piorou mais ainda. Pode ver. Quando José declarou ali a fidelidade ao Senhor, mostrou que você é fiel, talvez na mente de José, não, agora o Senhor vai me honrar, que agora eu mostrei para ele que eu sou fiel, agora ele vai me honrar. Prisão. Eu quero que você imagine o José. Não é possível, Senhor. Primeiro eu sonho e sou invejado, tenho meus irmãos investindo contra a minha vida, me vendem, paro aqui numa escravidão, na vida de escravidão. Agora mostrei fidelidade ao Senhor e paro dentro de uma prisão agora. E José talvez não entendendo nada. Mas José, ele tem visão. Ele tem visão. Não, Deus fez a promessa. Se ele fez a promessa, ele é fiel para se cumprir. Eu estou vivendo o processo, a segunda fase, o processo da promessa. Ele entende, né? Eu estou no processo. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Eu vou continuar sendo eu, José, entregando o meu máximo. E na prisão ele entrega o seu máximo. E a Bíblia vai dizer que José prosperou até na prisão a ponto de a chave, o carcereiro colocar em suas mãos a chave da prisão. Olha o nível de confiança que José transmitia. E José, até na prisão, ele vai prosperar. Então entenda, as dificuldades na sua vida, o tempo de escassez, o tempo de limite que você está vivendo, não é para te matar, não é para te ferir. É Deus te moldando, é Deus te preparando, é Deus colocando você no querite, no modelo, no tamanho certo. Deus colocando você no tamanho certo que ele precisa para quando você for governador. Percebe? Quando José chega ao governo do Egito, ele está preparado. Pode ver que naquela situação do sonho, quando ele interpreta aquele sonho, o faraó vai falar, o que faz? Pode ver que José já sabia, você vai fazer isso, você vai colocar uma pessoa que seja assim, que faça isso, que tenha esse conhecimento, essa habilidade, isso, aquilo. E o faraó, ele vai identificar quem mais eu poderia colocar a não ser você. Porque nesse período todo, nesses 13 anos, foi o suficiente para José treinar. Ele já tinha algumas habilidades, mas nesse período ele treinou mais habilidades. Tudo aquilo que ele talvez falava, Senhor, não estou entendendo por que disso. Não estou entendendo por que eu tenho que fazer esse trabalho. Não estou entendendo por que eu tenho que me envolver com essa situação aqui. Eu sou fiel ao Senhor. Mas não sabia ele que cada fase, cada detalhe estava preparando ele para o governo. Potifar coloca ele para administrar toda a sua riqueza ali, que a Bíblia vai falar que Potifar era um homem próspero. Então ali ele já aprende a lidar com algumas coisas. Então percebe que não foi à toa, e na sua vida também. Começa a olhar cada deserto, começa a olhar cada prova, começa a olhar cada situação
que você está vivendo como algo que o Senhor está te preparando, algo que o Senhor está te colocando para poder cuidar, para poder você viver o próximo nível. Então a segunda fase, esse processo de limite, esse processo de escassez, esse processo de dificuldade, esse processo de dor, de prisão, é para te treinar, não é para te matar. Deus está dizendo isso hoje para você. É para te treinar, não é para te matar. Declara assim, amém, glória a Deus, amém. Declara aí amém nos comentários. O Senhor está cuidando de você. A terceira fase é a fase que você chega no trono, é a fase que o Senhor realiza e você tem a promessa de salvar uma geração. Percebe? Primeira fase, José, ele tem ali o sonho e por causa desse sonho é invejado, é perseguido. Segunda fase, ele passa por prisão, ele passa por escravidão, ele passa por momentos de limites, dificuldades que está treinando ele, é o processo. E a terceira fase é a fase que de fato ele governa para salvar uma geração. E muitas vezes geração que invejou ele, que perseguiu ele, que foi contra ele, que vendeu ele, que escravizou ele, que tentou matar ele. Mesmo assim, ele salvou essa geração. Então Deus está te chamando hoje. Terceira fase é a fase que Deus vai te levantar. Talvez seja a partir desse vídeo. O Senhor vai começar a colocar você no governo. Eu não sei qual é a fase, qual é o momento que você vai sentar no trono e vai começar a governar, mas o Senhor sabe. Mas através dessa palavra eu quero te dizer, tenha paciência e seja fiel, faça o seu melhor como você estivesse fazendo para o Senhor. Faça o seu melhor como você estivesse fazendo para o Senhor, que o nome dele vai ser glorificado. Deus está contigo, ele não esqueceu. Assim como ele esteve com José em cada fase, ele está com você em cada fase. O que você precisa ser é fiel em cada fase, crescer, aprender, tudo que você precisa aprender. Adquirir todas as habilidades que você vai precisar no momento que você vai governar. Porque quando você sentar no governo, todos vão ter que reconhecer que o Senhor sempre esteve contigo e que os sonhos dele se realizou na sua vida. Eu quero deixar para você aqui também, no final vou te deixar outro vídeo que vai complementar essa jornada sua, que vai te dar força para você continuar reinando, continuar nessa jornada, nessa caminhada, que em breve você vai governar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse deserto, essa vida de escravidão, esse momento de limite já está se encerrando. Comenta, se inscreva, ative o sino, salva esse conteúdo. Até o próximo vídeo, que o Senhor continua falando ao seu coração.